Oi meninas, tudo bem? E no vídeo de hoje foi uma sugestão de uma seguidora, uma inscrita aqui do canal, que pediu para mim falar sobre o processo de aceitação. E eu meio que fiquei pensando sobre o que eu iria falar, tanto é que foi bem difícil para mim. E eu fiz até um scriptzinho, eu escrevi algumas coisas para mim não esquecer e poder pontuar, trazer aqui para vocês. Então, é isso, eu vou contar um pouco da minha história, então, bora lá? Gente, o meu processo de aceitação não foi algo fácil, e eu vou contar a história desde o início, tá? E eu tô com um caderninho aqui que eu fiz algumas anotações. Eu vou até deixar passando umas fotos que é para vocês poderem entender a minha história. Eu desde criança, eu sempre fui. Sempre me falaram que eu era gorda. Eu nunca sofri discriminação dentro da minha família. Pelo contrário, minha mãe, meu pai, irmã, as minhas tias, minhas avós, eles nunca fizeram essa questão de peso. Nunca tive problema dentro da minha família. Era mais no ambiente escolar, ambiente entre amigos, ambiente fora da minha casa. Então eu sempre ouvia das pessoas, ah, você é gorda, você é gorda, você é gorda. Só que quando eu me via no espelho, eu não me via uma criança gorda. Quando eu era adolescente, eu não me via gorda. E por que as pessoas falavam isso? E aí eu comecei com aquela questão de ficar lutando contra a balança, ficar querendo fazer dietas absurdas. E aí foi quando eu comecei a entender o meu biotipo. Que a questão é que as pessoas olhavam, eu não era uma mulher, uma menina dos padrões. Eu era uma mulher diferente. Eu tenho ombro largo, eu tenho perna, eu tenho bunda, eu tenho um quadril largo. Eu sou grande, eu não sou uma mulher pequena. Então, para as pessoas aquilo ser diferente, aí as pessoas me chamavam de gorda. Só que quando eu me comparava com uma pessoa que era gordinha na época, que era uma criança gorda, eu olhava e falava, meu, mas eu não sou. Tipo, geralmente criança, as gordinhas têm aquela barriguinha caída, ou adolescente também, nem tem aquela barriguinha caída, aqueles braços mais gordinhos. Eu sempre tive o rosto redondo, né? Mas mais rechonchudinho e tal. E eu me olhava e falava, mas eu não sou parecida com essas pessoas. Eu também não me achava parecida com as meninas magras na época da escola, pequenas, mas eu não me sentia gorda. Então eu não tinha um padrão, tipo, eu não era nem gorda e nem magra, né? Eu era aqui no meio e eu não me via representada, não me via em nenhum lugar. Na adolescência, a única referência que eu tive de mulher grande foi na época que estourou a música do Creu e a mulher melancia, né? Tipo, ela era totalmente fora dos padrões, né? Até para as dançarinas de funk, ela era diferente, né, dos padrões. Ela veio como uma mulher grande, um bundão. Ela também tem um biotipo maior de uma mulher maior, de uma mulher grande. E ali eu falei, opa, não é só eu que sou grande, tem outras mulheres, né? É que é mais difícil, sei lá, pode ser que seja, mas. E eu, gente, eu falo que eu sou grande não só em relação a tamanho de proporção, mas a altura, por exemplo, eu tenho 1,72. E desde a minha adolescência, desde a minha infância, eu sempre fui a maior da minha turma, das meninas. Às vezes teve época que eu fui maior até do que os meninos, na época de criança. Então eu sempre fui grande para os padrões mesmo da escola e tal. Então foi um processo. E aí na adolescência, quando eu vi ela, eu comecei a entender. Mas mesmo assim, a adolescência e as crises de identidade, essas coisas todas. Então foi por muitos anos que eu comecei a querer a me amar e a me aceitar. E aí na fase adulta, quando eu já tinha lá para os 18 anos, a fase adulta assim, né, saindo da adolescência para a fase adulta, né, com os 18 anos eu comecei a perceber que realmente eu era diferente, que eu era fora dos padrões, que eu não era magra esquelética, mas também que eu não era gorda. E aí eu comecei a gostar mais de mim, comecei a gostar dos pontos assim mais fortes assim que eu achava no meu corpo, comecei a valorizar em algumas roupas, enfim, o que eu não gostava menos, né, dava aquela escondidinha, enfim. E aí com 20 anos, eu tava passando por uma crise muito grande emocional, tava com uma tristeza muito profunda, uma tristeza que durou em torno de, foram 2 anos bem difíceis e um ano foi tranquilo. Então durou 3 anos, mas 2 anos eu fiquei bem na bad, bem na fossa.
E aí eu acabei engordando muito. Foi uma fase que eu só sentia vontade de chorar, comer e dormir. Não nessa ordem, mas sempre assim. Era essa minha vida. Eu não tinha vontade de viver, eu não tinha vontade de sair, eu não tinha vontade de nada. Tanto é que nessas fases assim eu não comprava roupa, eu não me cuidava assim muito. Quando eu saía, eu até usava uma maquiagemzinha, tentava me arrumar, mas eu não tinha ânimo, eu não tinha vontade de fazer nada. E aí, com muita insistência do meu pai, que ele me viu nessa fase difícil, muita tristeza, chorando, aí e ele viu que eu estava engordando muito, porque como eu não praticava nenhuma atividade física e eu trabalhava sentado o dia inteiro, aí chegava em casa, comia, dormia, e era a mesma rotina. E final de semana também, eu não saía, eu ficava enfurnada no quarto assistindo televisão o dia inteiro e comendo. Aí eu comecei a engordar muito, e aí meu pai ficou bem, tipo, opa, tá acontecendo alguma coisa. E aí, por meses, ele ficou insistindo, ficou enchendo meu saco, foi coisa tipo de uns 6 meses, ele enchendo meu saco. Aí um dia eu me irritei e falei, ai, tá bom, vou dar uma olhada ali na academia, ali do lado. Aí tinha uma academia aqui próximo de casa e eu fui lá. Aí conheci lá a academia, perguntei quanto que era, na época eu acho que era R$ 50 a mensalidade. E eu falei, ah, tá bom, vou me inscrever pra ver qual é que é. Aí no primeiro mês foi muito difícil, foi bem sacrificante, né? Porque você não tá acostumado, é um mundo novo. Mas eu comecei a me encaixar em algum padrão, que na verdade não era nenhum padrão. Era questão que na academia eu comecei a me ver diferente, porque as pessoas iam para academia para buscar aquilo que eu já tinha, por exemplo, massa muscular, perna, bunda, as meninas principalmente, né? Quando são muito magras, que almeja chegar nesse corpo de é um corpo maior, né? Tipo uma perna, uma bunda. Eu já tinha. Então na época eu emagreci e comecei a trabalhar esses músculos. Então eu fiquei bem slim. Eu vou botar até uma foto aqui pra vocês. Vou deixar aqui, sei lá, em algum lugar aqui, da época que eu fazia academia. E eu fiquei com um corpo bem legal. Então eu comecei a ver que eu não era dentro dos padrões de magreza, das modelos nem nada, só que eu tinha um corpo bonito, eu sempre fui uma menina muito bonita, então eu comecei a parar de sofrer. E aí esse processo de aceitação foi super legal, foi uma fase que eu fiquei bem plena, bem feliz, comecei a comprar roupa, comecei a me sentir bem, e não só por emagrecer, mas sim por começar a me aceitar, porque até então eu não aceitava o meu tipo físico. Então depois que eu entrei nessa fase da academia, eu comecei a ver que também tinha outros tipos físicos, que não existe, na minha cabeça só existia o gordo ou magro. Mas não, é muito amplo, né? Muito extenso. E eu comecei a conviver com pessoas maiores, né? Com biotipo maior, pessoas que fazem academia. E aí eu comecei a ver outro mundo. E aí eu comecei a querer, a gostar disso. E foi um processo muito gostoso na minha vida. Aí logo depois desse processo, com 22 anos, eu engravidei. Eu tive o Arthur, né, com 23. E com 22 eu engravidei. E aí meu mundo desabou de novo, porque eu demorei um tempo para aceitar minha gravidez. E as mudanças no corpo para mim foram horríveis. Eu sofria com cada mutação do meu corpo, eu sofria muito, porque eu não aceitava aquilo, né? Na minha cabeça, né? Eu não aceitava as mudanças. E aí, quando eu comecei a aceitar, tipo, acho que depois de 6 meses que eu comecei a aceitar a gestação, a gravidez, e aí eu parei e pensei, tudo bem, meu corpo vai mudar e depois vai ficar tudo bem. O neném vai nascer e vai ficar tudo bem. E aí o corpo, né, começou como é que é, a mudar. Eu lembro que eu mal me olhava no espelho grávida. Eu tenho pouquíssimas fotos grávida, porque foi muito difícil para mim mesmo. Porque eu tava eu tava numa situação que eu tava assim, plena, me sentindo plena. E de repente, pá, a gravidez. Então foi muito difícil de encarar. Mas consegui lidar com isso. Depois que tive o Arthur, o corpo não voltou a ser o que era antes, o corpo não foi mais o que era antes. Isso é normal, porque você está gerando uma vida, as coisas mudam. E para mim aceitar essa mudança foi muito difícil. E aí eu tive o Arthur, eu engordei muito também na gravidez, eu engordei 30 quilos.
Mas eu consegui emagrecer 25 depois que eu tive o Arthur. Só que ficou, né, a barriga um pouco flácida, o peito já não era mais o mesmo, eu tive estria. Então, algumas coisas mudaram e eu tive uma dificuldade de encarar essa realidade. E aí, quando eu comecei a seguir umas pessoas que falavam sobre body positive, eu via no Instagram falando sobre amor próprio, eu comecei a ir mais a fundo, eu comecei a amar esses pontos do meu corpo, porque eu gerei uma vida. Então, são marcas de amor, sabe? Tipo, a estria não foi simplesmente, porque mesmo, sei lá, às vezes as pessoas nem têm filho e têm estria. Isso faz parte do ser humano. Então eu comecei a ver as coisas com outros olhos. E aí eu comecei a me aceitar. E aí nesse processo de aceitação, eu comecei a, tipo, também, tipo, tá bom, eu me aceito, beleza. E aí meio que eu comecei a relaxar com a questão da saúde. Aí eu não quis mais voltar pra academia, nem me esforcei. E aí eu quis me dedicar só ao Arthur, ao meu filho. E eu fazia as coisas por ele durante muitos anos. Eu não comprei roupa, eu não fiz nada. A única coisa que eu comecei a, tipo, eu mergulhei de cabeça foi no mundo da maquiagem. Porque era o lugar que eu me sentia bem, era um lugar que eu me sentia em paz. E eu me olhava no espelho e me reconhecia como mulher. Mas, assim, em relação ao corpo, eu já não ligava tanto. Porque eu falava, meu, se eu tiver que ser gorda, eu vou ser gorda, ponto, acabou e já era, entendeu? Então, ao longo desse processo, né, depois que eu tive o Arthur, aí também eu comecei a engordar de novo, né? Depois eu acho que eu acho que depois de 2 anos já que eu já tinha o Arthur, aí eu comecei a engordar muito. O Arthur atualmente tem vai fazer 5 anos agora, no final do mês. E aí eu comecei a engordar muito, e eu comecei a trabalhar numa área que eu comecei a ganhar um dinheirinho, então eu comia muito, eu comia tudo que eu tinha vontade, e eu comia fast food, então era só besteira o tempo todo, tudo que eu tive vontade de comer, eu comi, saí pra comer, enfim. Então eu engordei muito, e aí quando eu me deparei com a minha realidade, que eu via que as minhas roupas não estavam mais cabendo, eu via que a minha mobilidade estava meio me atrapalhando. Uma vez eu tive dificuldade para passar na catraca do ônibus, aí eu fiquei tipo, nossa, o que está acontecendo? Aí a ficha foi caindo, e aí eu comecei a ficar triste, comecei a parar de querer tirar foto, comecei a querer me esconder, não tinha vontade de sair. Eu saía só entre amigos, porque as pessoas já me conheciam, mas eu não tinha vontade de conhecer outras pessoas. Eu não troquei a foto do WhatsApp durante acho que mais de um ano, porque eu não conseguia tirar foto. Então foi um processo muito longo, muito doloroso, mas aí eu comecei a querer procurar novamente essa questão de body positive. E aí eu comecei a seguir mulheres gordas, mulheres empoderadas, mulheres empreendedoras. E eu comecei a desassociar o gordo, a pessoa gorda, como uma coisa ruim. E aí foi que meu processo de aceitação melhorou muito, porque uma pessoa gorda, ela não é só isso. Ela não é só um corpo gordo, ela é muito mais do que um corpo gordo. E eu me via dessa forma. Quando eu me olhava no espelho, eu via um corpo gordo, mas eu via mais do que isso. Só que eu ficava com medo que as pessoas não enxergassem isso em mim. Então foi um processo muito longo, muito árduo, mas que hoje eu tenho essa consciência, eu tenho esse auto-amor, esse autocuidado, e eu vejo que dá pra gente se amar em todas as nossas fases. Eu não vou ser mais a mesma de antes, e graças a Deus por isso, porque eu aprendi muito não sendo a mesma pessoa, porque a gente tem que passar por ciclos e por fases. Então, hoje, atualmente, eu me olho no espelho e não tenho mais aquela raiva de mim, aquele ódio ou aquela tristeza. Eu simplesmente olho e falo, foi um processo, eu engordei e é isso. E se eu quiser emagrecer também, é isso. Mas é me olhar com um olhar de amor, de um olhar de cuidado, olhar com um olhar que eu sou uma pessoa que eu posso estar em evolução constante. E espero que você que esteja assistindo, você que pediu para me falar sobre isso, que eu não sei se você está passando ou não por uma fase difícil, se você está em processo de aceitação ou não, mas que você comece a se olhar com um olhar de amor, com um olhar de cuidado, que você se olhe no espelho e todo dia você lembre quem você é, que você não é só um corpo, que você não é só isso,
e que um corpo é só um corpo. Se você quiser mudar, se você quiser emagrecer, se você quiser fazer uma cirurgia, faça por você, não faça por ninguém ou pela sociedade, não faça isso, faça por amor a você. Se um dia você quiser emagrecer, faça por você. Se você quiser continuar gorda, seja feliz, seja livre. Todos os corpos, eles são bonitos da sua maneira, porque não existe um tipo só, existem vários tipos de corpos, existem várias pessoas que gostam de vários tipos de corpos. Então eu espero que eu tenha ajudado você de alguma forma, eu espero que eu tenha passado uma mensagem legal. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, curte, compartilha, comenta, mostra para as amigas. E é isso. Um beijo, até os próximos vídeos e tchau!